conversar com os irmãos hoje sobre o que a teologia bíblica diz, né, sobre o sacrifício, o culto e as ofertas dos magos. Diferente da tradição cristã, o texto que nós lemos de Mateus 2, 1 e 2, na sua origem, quer dizer, na originalidade do texto, não diz que os magos eram reis. Também não diz que eles eram 3. Também não diz que eles foram a um estábulo, muito menos que eles viram a Jesus recém-nascido. O que temos nas mãos de informação vem da chamada tradição cristã, passada em grande parte para nós pela Igreja Católica, pelo catolicismo romano. Essa tradição histórica diz que eles eram 3 com base no número de ofertas. Eles ofertaram ouro, incenso e mirra. Mas na realidade dizem os sábios judeus que eles estavam numa comitiva. Era um grupo muito maior e apresentaram essas ofertas. Lembra de hoje pela manhã, quando nós falamos que Deus ordena que Moisés passe a ordem para o povo ofertarem para a construção do tabernáculo? E nós vimos que no texto que narra esse fato aparecem pessoas que doaram ouro, prata, bronze, e aí vem especiarias, né? Linho, estofo azul. Havia uma variedade de ofertas. E eu lhes disse, por que Deus não pegou somente prata e ouro, mandou-os ir à cidade, comercializar, e depois eles compravam todo o material para o tabernáculo? Ainda sobraria dinheiro. Na realidade, Deus estava dando a oportunidade do povo de participarem da confecção do tabernáculo. E mais, por que tem essa variedade de ofertas? Porque o povo de Deus, ele é formado por níveis sociais. E a lição maior para nós é que todos nós, independente do quanto temos ou de quanto ganhamos, nós podemos ofertar e contribuir com a obra do Senhor, e que deve ser um privilégio nosso, e que nós temos esses níveis dentro do povo de Deus. Quem é nível ouro, oferta ouro; quem é prata, oferta prata; quem é bronze, oferta bronze, e assim sucessivamente. E eu fiz até uma brincadeira com vocês, né? Diz que muitas vezes nós não estamos olhando para a quantidade, mas nós olhamos para a qualidade. E tanto é, eu disse que quando você vem trazer a sua oferta aqui no altar, tem alguém de olho na sua oferta, né? E aí eu vi alguém comentando, eu tenho esse ouvido, e alguém disse assim, que coisa feia. E eu falei, realmente é uma coisa feia, irmão, mas sabe quem é que fica de olho nas nossas ofertas quando nós vamos ofertar aqui? Jesus. Porque quando a viúva entra para dar a sua oferta, Jesus estava observando, e é ele quem chama a atenção. E por que ele chama a atenção? Porque nós podemos até elevar o nível, mas nós não podemos baixar o nosso nível. E esses homens aqui, né, esses 3 magos, eles ofertaram ouro, incenso e mirra. Nós vamos ver o significado de cada coisa aqui. Agora, entretanto, nós estamos vendo que o ouro, ele está acima do incenso, e o incenso está acima da mirra. Isso significa também que esses homens tinham classes. Portanto, dizem os sábios judeus que era uma comitiva grande. Eles não poderiam ser só 3. Por que não poderiam ser só 3? Porque eles atravessaram desertos, eles fizeram uma viagem muito longa, e apenas 3, eles seriam presas fáceis nas mãos de bandidos, de ladrões e salteadores. Então é uma comitiva grande. E aí, eles não eram reis. Ainda que a tradição diga os reis magos, eles não eram reis. E por que eles não eram reis? Porque Herodes não os tratou como reis, não deu a eles um tratamento com honras reais. É possível que esses homens fossem líderes de uma religião de cunho filosófico fundada na antiga Pérsia. Então eles eram filósofos, eles tinham a sua própria religião, eles eram gentios, eles não eram judeus, e eles recebem uma revelação de Deus. Guarde isso, eles receberam uma revelação de Deus.
E o que é interessante, aqueles que tinham as escrituras nas mãos não conseguiram perceber a estrela. E Deus fala com outros lá, do outro lado, né? No Oriente, e eles receberam a revelação, estudaram, se informaram e foram até encontrar Jesus. Às vezes os de fora têm uma revelação muito maior do que aqueles que estão dentro. Então, esses homens não eram bruxos. Algumas pessoas pensam que eles eram bruxos, eram feiticeiros. Não, eles eram verdadeiros astrólogos. Eles estudavam os astros e as estrelas, diferentemente da astrologia dos nossos dias, né? Que tem aquela história ainda de... esse negócio caiu de moda, não sei se vocês já prestaram atenção, que com o advento da internet, os horóscopos caíram de moda. Ou alguém aqui ainda acorda de manhã atrás de ler o seu horóscopo. Nem se fala mais nisso, né? Mas alguém lembra de um jornal chamado A Notícia? Né? Jornal Notícia, que fazia concorrência com o Jornal A Crítica. Edílio de Souza, um amigo meu que faleceu esse ano, escritor, ele trabalhava no jornal A Notícia. E nós sempre nos reunimos para escrever, nós lançamos livros juntos, fizemos muitas coisas juntos, e nós, como escritores, nos escrevemos. E quando o escritório do Omar Cardoso, né, que era o astrólogo famoso, não mandava o horóscopo para lá, nós escrevíamos, eu e o Edílio. E aí nós colocávamos no jornal, e a notícia publicava, e as pessoas em casa liam aquilo como sendo um prognóstico para o seu futuro. Nada a ver, irmão. Então, esses homens não eram astrólogos no sentido de estudar os astros para predizer alguma coisa na vida de alguém, mas eles eram os verdadeiros astrólogos que estudavam os astros. E eles veem a estrela de Jesus e eles vão até o mestre. Eles são magos porque eram assim que os caldeus, os medos, os persas e toda aquela região da antiga Babilônia denominavam filósofos sábios, sacerdotes, médicos, videntes, astrólogos, adivinhos e até feiticeiros eram chamados de magos. Então, esses homens, eles não eram bobos como muita gente pensa. Daniel foi grande na Babilônia, o profeta Daniel, e seus escritos foram eternizados até chegarem a esses magos. Esses magos sabiam muito mais do que nós imaginamos. Diante disto, eu creio que esses homens conheciam muito bem as profecias de Daniel a respeito de Jesus, e por isso guardavam esses ensinamentos com todo cuidado, olhavam para os céus em busca da estrela que os levaria até o Messias prometido. A tradição vai mais longe, a ponto de nomear e dizer de onde eles eram. Por exemplo, a tradição diz que Baltazar era árabe, Belchior era persa e Gaspar era indiano. Mas a Bíblia não diz isso. O texto de Mateus que nós lemos diz que eles encontraram Jesus em casa. Isso significa que Jesus já se aproximava dos 2 anos. Por isso Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, dentro dessa faixa etária de idade. Os magos ofertaram ouro, incenso e mirra, presentes que indicavam ofícios ministeriais e honravam a Jesus como Messias, como Deus. Aqueles homens, eles não estavam fazendo uma visita comum, eles não estavam ali passeando, eles estavam cultuando a Deus. Este foi o culto, resultado de uma revelação divina, da qual eles receberam, que lá de Números 24, 17 diz que a vinda do Messias seria precedida e seria indicado por uma estrela. A realeza de Jesus falou tão alto àqueles homens, eles estavam em busca verdadeiramente de um rei, que eles foram parar no palácio de Herodes. Mateus 2 diz que quando eles chegaram no palácio de Herodes em Jerusalém, eles perguntaram onde estava o recém-nascido rei dos judeus. A pergunta perturbou e incomodou muito o rei Herodes, que não admitia perder o trono para ninguém, não admitia dividir o seu trono em hipótese alguma. Ao sentir-se ameaçado,
Herodes convocou os seus escribas, os sacerdotes, a fim de procurar saber onde nasceria o Cristo. E a resposta, irmãos, ela veio da profecia de Miqueias. Os sábios lá, os sacerdotes de Herodes, né, os escribas de Herodes, disseram para ele: olha, nós achamos aqui as escrituras, e Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, diz que Jesus nasceria em Belém da Judéia. É uma das revelações mais completas que nós temos com relação à profecia do nascimento de Jesus. Miqueias foi escrito aproximadamente entre 700 e 730 anos antes do nascimento de Jesus. Então eles tinham as escrituras nas mãos, eles tinham as informações nas mãos, mas não tinham no coração. Aqueles homens lá do Oriente, eles recebem a revelação de Deus, recebem a informação, eles comprovam nas escrituras e eles partem em direção aonde estava o menino recém-nascido. Miqueias, ao lado de outros 4 profetas bíblicos, anunciaram o nascimento de Jesus. Daniel disse aos hebreus da sua época quanto tempo levaria para Jesus nascer e quanto tempo ele iniciaria o seu ministério terreno. Você vai encontrar essa informação em Daniel, no capítulo 9, mais precisamente no verso 25. Jeremias disse que Jesus seria da tribo de Judá e descendente do rei Davi, e mais, que Jesus vinha para estabelecer um reino espiritual sobre toda a terra. Isso está em Jeremias capítulo 23. Zacarias predisse a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado sobre um jumentinho. Zacarias capítulo 9. E mais, Zacarias disse até com quantas moedas Jesus seria traído, né? Zacarias capítulo 11. Isaías foi quem mais falou sobre o nascimento e a vinda do Messias. Ele predisse o milagre, né, que Jesus realizaria, né, alguns milagres que Jesus realizaria, e ele também predisse em detalhe todo o decorrer doloroso da Via Crucis, né? Isaías acaba descrevendo isso para nós, e é por meio das palavras do profeta Isaías que nós descobrimos que pelas pisaduras de Cristo nós fomos o quê? Sarados, né? Todo aquele sofrimento por tudo que ele passou, né? Além de predizer isso em detalhes, Isaías também acaba proferindo antecipadamente aquelas palavras que Jesus acabou citando lá na sinagoga em Isaías 61, dos versículos de 1 a 3, lembra? É no livro de Isaías que nós vamos encontrar aquela palavra. Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e por aí vai. Então é o profeta Isaías quem mais fala, quem mais anuncia a chegada do Messias. Então os magos deixaram o palácio do Herodes com o compromisso de voltarem para dizer onde Jesus estava. Agora, Herodes disse que se soubesse onde Jesus estaria, ele iria lá para prestar cultos. Preste atenção, você acha que Herodes ia fazer isso? Com medo de perder o trono? Não, ele tinha a intenção de matar a Jesus. Herodes queria matar Jesus, e os magos então partiram em direção a Belém. Eles saem de Jerusalém e eles vão para Belém. Chegando a Belém, eles encontraram Jesus em casa, e eles não fizeram uma visitinha qualquer, eles apresentaram um culto diante do Messias, e eles ofertaram em sinal de adoração. Qual o significado de cada oferta? A visita, o culto, a adoração, acompanhado pelas ofertas, mostram que Jesus era para eles. Ou seja, como é que eles estavam vendo aquela criança recém-nascida, a ponto de realizarem aquelas ofertas, a ponto de largarem todos os seus afazeres e atravessarem o mundo da sua época para poderem prestar esse culto? Eles não estavam vendo Jesus com certeza como uma criança qualquer. Eles estavam vendo Jesus como Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado. Eles estavam diante do Messias, que veio resgatar pecadores condenados por causa da ofensa de Adão. Eles estavam diante do Senhor e do Salvador de suas vidas. Segunda coisa que a visita dele nos mostra
é que a presença deles ali mostra sacrifício, obediência e fidelidade, porque não desistiram diante dos perigos da viagem. Eles enfrentaram uma série de perigos. Primeiro, a viagem ela seria longa e cansativa no lombo de um camelo. Às vezes a gente sai de carro ou de ônibus, vai dar uma voltinha, passeia ali, né? E quem está sentado dentro do carro, dentro do ônibus, não troca nem de marcha, né? E chegam nos determinados lugares e já estão cansados. Agora vocês imaginem esses homens que fizeram uma viagem longa no lombo dos camelos, correndo risco de tempestades, principalmente tempestades de areia, correndo risco de assalto, animais peçonhentos. Então, uma viagem longa, cara, cansativa, perigosa, que só alguém que tivesse realmente um conhecimento a mais, uma revelação dada por Deus, enfrentaria tal aventura. Terceira coisa que essa visita nos ensina: o presente mostra o reconhecimento da divindade e da deidade de Jesus. E aí cabe uma pergunta, né? Como nós vemos Jesus? Quem é Jesus para nós? Jesus é Deus verdadeiramente para nós? Observem que em determinadas situações nós temos assim, parece que uma vida muito relapsa diante das coisas de Deus, ou nós temos assim uma relação muito distante. Vocês lembram quem foi o apóstolo que negou Jesus? Quem negou Jesus? Pedro. Se vocês lerem a narrativa, vocês vão encontrar uma frasezinha assim: e Pedro o seguia de longe. E Pedro o seguia de longe. Qual é o problema de seguir de longe? Seguir de longe é cair nessas armadilhas. Seguir de longe é negar a fé. Seguir de longe significa abrir mão do compromisso que temos com Cristo e passarmos a vergonha de dizer que não andamos com Ele. Então, esses homens nos ensinam que quando nós descobrimos de fato quem é Jesus, nós nos rendemos a Ele com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E o primeiro presente que o texto nos mostra foi o ouro. O ouro simbolizava a realeza de Jesus. Era um tipo de presente dado aos reis. Somente os reis recebiam ouro. Então aqueles que ofertaram ouro estavam dizendo que Jesus é rei sobre a criação, que Jesus é rei sobre a natureza, que Jesus é rei sobre os homens, que Jesus é rei sobre o diabo, que Jesus é rei sobre as hostes espirituais do mal, que Jesus é rei sobre tudo e sobre todos. Ele é o rei divino. E aqui cabe uma pergunta: até que ponto Jesus reina na nossa vida? Até que ponto ele reina mesmo nas nossas vidas? Se ele não ocupa o primeiro lugar na minha e na sua vida, ele não é o meu e não é seu rei. Ele não é seu Senhor, ele não é meu Senhor. Para que ele seja rei, para que ele seja Senhor, é preciso que a sua palavra e a sua vontade esteja acima da nossa. Os magos receberam uma revelação e eles deram crédito à palavra. Eles largaram suas atividades, suas responsabilidades e vieram cultuar o Senhor. Eles não foram fazer uma viagem de férias, nem foram fazer um turismo na Judéia, não. Eles foram ali prestar culto. Segunda oferta que eles apresentaram diante de Jesus foi o incenso. O incenso era presente dado aos sacerdotes. O incenso era um elemento de culto, simbolizava a oração e intercessão. O incenso, ao ser queimado, aquela fumaça, produzia um bom perfume, e aquilo ali é símbolo das orações dos santos que sobem até Deus. Então, com este presente, os magos estavam dizendo que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, que Ele é o único que pode pegar as nossas orações e apresentar diante de Deus. Não existe nenhum outro mediador. Ele é o único que pode interceder por nós diante de Deus. É o único que pode realizar um sacrifício aceitável. Nenhum outro. É o único que vai a Deus em favor dos pecadores.
E o terceiro e último presente apresentado foi a mirra. A mirra simbolizava sofrimento, cura. A mirra era uma espécie de bálsamo, uma espécie de unguento para a ferida e para a dor. Mirra apresenta Jesus como o Messias sofredor, que veio para ir à cruz, que vai à cruz, que realiza um sacrifício vicário em lugar dos seus discípulos, em lugar dos seus amigos, em lugar da sua igreja. E Jesus, ele nos é apresentado como o único que pode pagar essa dívida, o preço exigido pelo resgate de uma dívida impagável, como eu lhes disse há poucos minutos atrás. Isso deve chamar a minha e a sua atenção, porque Jesus não vai à cruz para pagar uma dívida de quem não solicitou. Preste atenção, Jesus não foi na cruz pagar uma dívida de quem não solicitou, de quem não está nem aí para ele, nem para a sua missão. Jesus vai à cruz pagar a dívida dos seus discípulos, daqueles que o reconhecem como Deus, como Rei e como Senhor. A visita deles significa reconhecimento de que Jesus é Deus, que eles, aquilo que eles não tinham visto na religião deles. Esses homens tinham tudo na sua religião: sabedoria, filosofia, conceitos, dogmas, mas eles não tinham salvação. Então, quando Deus, por sua graça, e aqui mais uma vez eu quero repetir aquela frase: a graça de Deus não cai por acaso, não atinge ninguém por acaso. A graça tem um alvo. A graça ultrapassa toda a região da Judéia, toda Jerusalém, e vai cair lá no Oriente, e vai até a vida de uns sábios gentios, que tinham sua religião, que eram homens sábios, que eram filósofos, mas que lhes faltava o conhecimento de um Senhor Salvador. E eles encontram isso na pessoa de Jesus. Faltava um Deus vivo que veio do céu, faltava um ser que assumisse a forma humana e com seu sangue pagasse a dívida eterna que eles deviam. Faltava esse item na religião deles, na filosofia de vida deles, que viviam e praticavam uma religião completamente diferente da nossa. Irmãos, Nicodemos era um dos homens mais sábios da sua época, e desde a sua infância ele foi preparado para ser chefe do Sinédrio. Nicodemos era o presidente da Suprema Corte de Israel, e Jesus o chama de príncipe, e ele disse para Jesus assim: mestre, sabemos que tu vieste do céu, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não estivesse consigo. Irmãos, é impossível negar, ninguém pode fazer o que Jesus fez se não fosse Deus. Ninguém pode fazer o que Jesus faz se ele não for Deus. Os magos fizeram aquilo que os escribas, os fariseus e sacerdotes, que tinham as escrituras sagradas do Antigo Testamento nas mãos, não fizeram. Eles reconheceram o Messias nas páginas da palavra, da Bíblia, do Antigo Testamento, e eles foram até lá receber o perdão dos seus pecados. Isso significa que não basta ter uma religião, não basta ser religioso, você precisa adorar o que é verdadeiro, você precisa estar diante de Jesus, você precisa conhecer quem ele é: profeta, rei, sacerdote, aquele que resgata, aquele que paga a dívida, aquele que salva, coisa que as religiões sem Jesus não podem fazer. O fato dos líderes religiosos não reconhecerem Jesus como Messias prova que não adianta você ter uma Bíblia em casa e não fazer uso dela. A Bíblia pode estar aberta, se você não tem conhecimento, você não vai conseguir discernir aquilo que é de Deus e aquilo que é dos homens. Sem conhecimento e prática da Bíblia, você pode ser facilmente enganado. Sem conhecimento bíblico, você pode ser facilmente enganado. No Brasil nós temos uma cultura que é terrível, basta ter uma placa de evangélica que as pessoas acham que está dentro da verdade, basta frequentar uma igreja e as pessoas acham que está tudo bem. Irmãos, é preciso pagar o preço. Os magos, líderes, citaram, os sacerdotes de Herodes citaram Miqueias 5:2, eles conheciam, mas além de citarem isso, eles não foram com os magos aonde estava Jesus, que Jesus para eles não tinha
valor nenhum. Talvez Herodes tivesse mais valor do que eles. Então Herodes pergunta: onde é que vai nascer o Messias? Eles vão lá, abrem as páginas do Antigo Testamento, leem a profecia de Miqueias, passam para Herodes, mas não gera fé neles. A fé deles continua vã. Eles continuam cegos, mortos em seus delitos e pecados. A visita dos magos prova que Deus não escolhe a todos, e Ele não se revela a todos. Preste atenção, vou repetir. A revelação que Deus dá aos magos, apenas aos magos, significa que Ele não se revela a todos os homens. Tem um texto que todos nós conhecemos: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Todo mundo sabe esse versículo. Isso é Mateus 11, 28. Mas o 11, 25 e o 26 e o 27, as pessoas não imaginam dentro desse contexto, Jesus diz assim: graças te dou, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. Ele vai mais longe e diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então Deus se revela soberanamente para quem Ele quer, não se revela para todos, se revela para quem Ele quer. Então a visita dos magos prova que Deus não escolheu a todos e que Deus não se revela a todos. E o fato daqueles homens terem as escrituras nas mãos mostra que às vezes os de fora do reino, eles recebem uma revelação maior do que aqueles que estão dentro do reino. A turma que estava em Jerusalém, que estava no templo, que estava servindo, não tiveram a revelação que esses homens receberam. E note, depois do encontro com Jesus, Deus continuou falando com eles, e agora mais diretamente, ainda dentro daquela perspectiva antiga, Deus falou com eles através de sonho, que eles não voltassem ao palácio de Herodes, mas que eles mudassem de caminho. Sabe o que isso significa? Isso acontece quando nós recebemos a palavra da salvação, quando Deus provoca em nós regeneração, quando o arrependimento é verdadeiro, quando acontece uma verdadeira conversão. Depois de ouvir e de crer, Deus guia pessoalmente cada um dos seus filhos através do seu Espírito e da sua palavra. Todo encontro com Jesus resulta numa transformação. Por isso os magos mudaram de vida e vieram por um outro caminho. Eles não voltaram mais pelo mesmo caminho. Esse outro caminho aqui que eles tomaram tem um sentido para nós, significa nova vida, nova maneira de ver as coisas, novo ser, novo caráter, nova personalidade, novas criaturas. Os magos foram recriados diante desse encontro. E por último, quem não vê Jesus como Deus não pode vê-lo como Ele verdadeiramente é. Então, quem não vê Jesus como Deus vai vê-lo de maneira equivocada. Alguns podem vê-lo como um filósofo, um charlatão, um espírito evoluído, um líder religioso como outro qualquer. Isso me faz lembrar uma música do Novo Alvorecer. Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é, filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie já se diz até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe de seu grande amor, e é preciso hoje que se cante: Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Essa é a verdadeira visão de Jesus Cristo. Então quem não tem essa visão, quem não olha para Jesus como Deus, pode receber as mais equivocadas ideias e conceitos acerca dele. Os magos nos ensinam a vê-lo, adorá-lo, segui-lo e cultuá-lo como Deus. Quem não aceita Jesus como Deus acaba tratando o Senhor como um colega de trabalho, ou como uma figura histórica comum e sem valor. Quem procura se justificar nas suas obras acaba diminuindo e desprezando a obra da redenção. Jesus veio para assumir a culpa daqueles que se entendem como pecadores, perdidos, daqueles que receberam de fato capacidade para se arrependerem dos seus feitos. Isaías 60, versículo 6, diz que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Preste atenção, isso é uma profecia. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E novamente
ele vai receber ouro e incenso. Você sabia disso? Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai receber de oferta ouro e incenso, mas ele não vai receber mais mirra. Sabe por quê? Porque Isaías não fala de mirra, porque Cristo já sofreu a morte na cruz. Ele já ressuscitou para nunca mais morrer. Então ele não vai mais precisar de mirra como símbolo de sofrimento, como símbolo da cura para a sua dor, para as suas feridas. Ele já veio, já realizou a sua obra de redenção. Por isso que quando ele voltar para buscar a sua igreja, ele vai receber apenas ouro e incenso. E todo homem que reconhece que ele é Deus, lhe deve gratidão, lhe deve honra, lhe deve culto, lhe deve ofertas reais. Para quem busca perdão dos seus pecados, fica aqui a dica: siga o exemplo dos magos. Eles foram até Jesus, o adoraram e o presentearam com ofertas que davam a Jesus a personalidade de um Deus, de um rei, porque de fato ele é Deus. Os magos o reconheceram e o adoraram como Deus. Procure saber mais sobre Jesus. Peça a Deus para que Ele revele Jesus a você. Marque um encontro com Ele se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não é filho de Deus. E ao encontrá-lo, adore-o como Senhor de sua vida. Dê a Ele o que você tem de melhor: seu coração, sua vida. Que Deus nos abençoe.